Os senadores e deputados federais estarão de volta ao trabalho em Brasília e na pauta uma velha novela, a compensação das perdas de receita com a desoneração da folha salarial. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. A retomada das atividades do segundo semestre do Congresso Nacional a partir desta quinta-feira será marcada pelo debate sobre o projeto de lei que disciplina a reoneração gradual da folha de pagamento com aumento tributário sobre importações. A proposta foi apresentada pelo senador Efraim Filho, do União da Paraíba, como uma das alternativas para solucionar o problema. De acordo com o projeto, a transição terá uma duração de 3 anos, com início em 2025 e término em 2027, sendo que a cada ano da transição, as empresas que optarem pelo regime jurídico de contribuição substantiva terão que arcar também com uma parcela das contribuições ordinárias devidas sobre a folha de pagamento. A proposta de Efraim Filho é uma tentativa de reduzir o impacto tanto no mercado de trabalho quanto na arrecadação de tributos. O projeto mantém a desoneração integral em 2024 e estabelece a retomada gradual da tributação entre 2025, com alíquota de 5% sobre a folha de pagamento, e 2028, com 20%. Em 2026, seriam cobrados 10% e em 2027, 20%, quando ocorreria o fim da desoneração. A proposta prevê ainda a compensação da arrecadação por meio do aumento de 1% da alíquota da COFINS importação, o que, em tese, eleva o preço de produtos importados. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O assunto pode ser velho, jornalista Beto Almeida, mas é renovado a cada atividade da Câmara e do Senado. Ainda falta consenso entre governo e legislativo para definir qual a origem das receitas que irão cobrir esse rombo nas contas da Previdência Social, que em 2024, com a desoneração salarial, pode chegar a 20 bilhões de reais. São pelo menos 10 bilhões de reais que 5.300 municípios brasileiros deixarão de recolher em 2024 para a Previdência Social. Isso porque a legislação em vigência estabelece que a alíquota previdenciária sobre a folha salarial, ao invés de 20%, é de apenas 8%. E nessa lista estão 179 municípios do Ceará beneficiados com essa alíquota reduzida para a Previdência Social, deixando de arrecadar neste ano pelo menos R$500 milhão. A desoneração está na folha, está na pauta do Congresso Nacional, tem prazo para ser regulamentada, mas neste segundo semestre, que oficialmente começa hoje, Beto Almeida, nós teremos plenários com menos presenças de deputados federais, senadores, assim como acontecerá também nas demais casas legislativas. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. De fato, Luciano, o segundo semestre, depois desses 15 dias de recesso legislativo no Congresso Nacional, ele tem uma característica diferente dos demais. É um ano de eleições, portanto, os congressistas, deputados e senadores vão estar de olho e participando diretamente das eleições nos seus municípios, nos seus colégios eleitorais. Isso implica dizer o quê? Que, na realidade, as atividades no Congresso Nacional vão estar um pouco arrefecidas, mas não mortas, tá? Isso implica que nós teremos, por exemplo, esforços concentrados em dias da semana mais específicos, em vez de ser terça, quarta e quinta, focar ali num único dia da semana para votação, para não deixar as coisas paradas, até porque, Luciano, nesse esforço concentrado, tem projetos que são considerados prioritários
esse mesmo que você acabou de citar, que é exatamente a questão da desoneração da folha de pagamento de empresas e também de prefeituras. E aí a gente diz o seguinte, é uma novela, você falou, e é uma novela. Desde janeiro que a gente vem falando disso aqui. E aí nós não chegamos ainda a uma conclusão. Foi dado um prazo, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Senado encontre uma solução definitiva em relação à proposta que o governo quer. E o que é que o governo quer, Luciano? O governo não quer abrir mão dessa possibilidade não, da exigência da legislação, da compensação financeira pelo que ele vai deixar de arrecadar com essa desoneração da folha de pagamento das empresas e dos municípios. Na realidade, o que está aí em pauta é o governo está abrindo mão de uma arrecadação. E como é que vai ser feita essa compensação? A bola de fogo está com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, só no Senado, pelo menos 10 propostas já foram feitas. Todas elas consideradas insuficientes pelo governo federal para compensar as perdas que ele terá com essa desoneração. E aí tem um prazo novo agora. Até o dia 11 de agosto, o Senado vai ter que estar com uma proposta pronta para resolver isso, Luciano. Os deputados federais e senadores, nessa retomada das atividades do segundo semestre, o jornalista Beto Almeida, irão se deparar também com outra realidade com a qual a maioria não gostaria de enfrentar, que é justamente o congelamento de recursos do orçamento da União. Nós temos aí pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de reais dentro dos 15 bilhões de reais entre contingenciamento e congelamento. Esse contingenciamento significa dizer que o dinheiro está ali contingenciado, está suspenso o investimento. Se as receitas tiverem uma reação, tanto o contingenciamento como o congelamento dos recursos, serão desbloqueados esses recursos e o dinheiro volta a ser investido para manutenção de serviços e também repassados a estados e municípios. Nesse caso específico, haverá chiadeira dos deputados federais e senadores com o corte, com o congelamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais de recursos de emendas parlamentares, ou todo o dinheiro das emendas parlamentares o empenho já estava assinado, está garantido para as bases dos parlamentares? Não haverá, Luciano, não haverá chiadeira. Primeiro, era já um fato quase que consumado. Todo mundo que acompanha a questão das receitas e despesas da União sabia que, com relação a essa questão do equilíbrio fiscal, o governo ia ter que ir para o sacrifício. Com relação à questão da liberação das emendas, a gente viu exatamente o movimento contrário. O governo fazendo um esforço para a liberação das emendas PIX, das emendas de bancadas, antes do prazo regulamentar estabelecido pela legislação eleitoral. Então, nesse aspecto, muitas dessas emendas já estão empenhadas, o que significa dizer que já está lá o compromisso dentro do orçamento federal antes da exigência da legislação, ou seja, não serão atingidos. E é o que estabelece também a lei eleitoral, a lei de diretrizes orçamentárias, aprovada no Congresso Nacional, que fixou até o dia 30 de julho a transferência dos recursos das emendas parlamentares. Então, tudo isso já foi feito. E a legislação eleitoral estabelece que os recursos só podem ser enviados, no caso da União, para os municípios com empenhos, ou seja, na hora que está assinado o empenho comprometido àquela despesa, aí o dinheiro pode ser liberado. Exatamente, Luciano. E é mesmo com relação à questão dos ministérios que foram atingidos, e teve, claro, saúde foi um dos mais atingidos, as cidades também foi outro ministério muito atingido com os cortes que foram impostos exatamente para fazer essa contenção de gastos, Luciano. Ainda assim, os ministérios também meio que se prepararam, porque eles correram a tempo de empenhar muitos valores, o que significa dizer, por exemplo, que esses recursos também vão estar de fora desse corte que foi anunciado. Mas, para além disso, a gente tem que ver, Luciano, que o trabalho do Congresso Nacional, mesmo com esse período, vamos dizer, diferenciado pela eleição, ele vai ter que ser concentrado. Você está esquecendo, por exemplo, nós vamos ter que votar essa reforma tributária, a complementação que falta da reforma tributária no Senado Federal. Isso tem que ser votado, Zeno. Aquela polêmica dos motoristas de aplicativos está lá na Câmara dos Deputados, vai ter que passar por votação também. Tudo isso em meio às eleições. Pois é, Beto, em meio às eleições,
um calendário que geralmente os deputados estaduais, federais, senadores priorizam a disputa pelas prefeituras, porque é o momento de todos reforçarem a base, já pensando na reeleição em 2026. Mas esse envolvimento dos parlamentares nas eleições municipais não justifica a ausência no plenário das casas legislativas, onde tem essa pauta bem extensa de projetos que são de interesse com repercussão na vida de milhões de brasileiros.